É isso aí, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast aqui no nosso canal Vigílio Direito Direito. Eu sei que eu estava um pouquinho afastado das câmeras, né? Mas são as exigências pedagógicas, né? Eu me embrenhei num mestrado e tô, né? A gente está flexibilizando o tempo para isso. Mas hoje aqui o assunto é bem sério, tá? A gente vai falar sobre a NR1. Tá aí na mídia, tá? Aquele bafafá, uns falam uma coisa, outros falam outra, mas a gente trouxe aqui duas pessoas que são bacanas no assunto, elas já vão se apresentar. Para quem não me conhece, tem um detalhe: eu sou Virgílio, sou sociólogo, jornalista, trabalho bastante na área do direito, sou bacharel em direito com algumas especialidades na área do direito e na área da educação. Então vamos lá. Vamos começar o podcast que a gente não tem tempo a perder. Isso é matéria para pelo menos uns 3 ou 4 episódios. Vamos tentar sintetizar um pouco. Eu trouxe aqui para vocês o Dr. Fábio e a Vanessa. São especialistas aí dentro dessa área. A gente vai ter esse bate-papo. Por favor, se apresentem. Eu sou a Vanessa, eu sou arteterapeuta e também gestora de projetos. Então, atuando aí na parte da NR1 para ajudar empresas a atingir a meta e em desempenhos psicossociais. Então, meu nome é Fábio, que sou advogado trabalhista e vou fazer meus 28 anos de estrada, né? Sempre na área empresarial, auxiliando aí empregadores, como documentar bem a empresa, como lidar com empregados e tudo mais. E a gente tem sempre que se adiantar aí às legislações, né? Não tem jeito, a legislação trabalhista, assim como a tributária, elas mudam muito, são frenéticas e a gente sabe que o ônus sempre é da empresa de comprovar aí segurança e medicina do trabalho, e a NR1 não é diferente, né? Então, a gente preparou aqui um trabalho não só da área de saúde mental por parte da Vanessa, mas também da questão jurídica, né? Quais são as consequências, o que que a empresa, quais são os problemas que a empresa pode enfrentar com essa questão de NR1 e, e também o que que a empresa pode fazer para se proteger em relação a esse, ah, Essa vamos colocar, novidade, né? é uma Que não é novidade que não é uma novidade que a gente já novidade. vai trazer aqui, que é essas questões das doenças invisíveis dentro do ambiente de trabalho, né? É isso aí. E o pessoal sempre pergunta, pô, mas o que é esse negócio de NR e tal? É um bicho de 7 cabeças? É uma coisa nova? Até onde eu sei, não é uma coisa nova. É um negócio que nasceu, por incrível que pareça, 1978. 78. Ela só é 2 aninhos mais nova que eu. E por que só agora, Fábio? Por que só agora que começou esse bafafá? Então, na verdade, assim, como você bem disse, né, as normas regulamentadoras começaram a vir em 78. Na verdade, o direito do trabalho é um direito de evolução da questão biológica do trabalhador, né? Antigamente não se tinha nem horário de trabalho, né? Depois que passou a ter as 8 horas, e aí começou a ter o horário para almoço, e assim foi uma evolução da sociedade no trabalho, enfim, até chegar às normas de segurança, né? A gente não vê aquela foto lá do edifício do Empire State sendo construída, aquela Verdade. viga cheia de trabalhador. Aquilo aí, você fala assim, não, isso aí é inteligência artificial. Não, eles trabalhavam É, assim, não tinha segurança de trabalho nenhuma. Então, na verdade, aí essas normas foram evoluindo e agora chegamos nas doenças psicossociais, né? Então, são essas questões de doenças invisíveis, por quê? Porque a pressão aumenta para cima do empregado, a questão tecnológica ela vem para ajudar, mas ela vem também para você fazer serviço de 10, de 15, né? E são doenças que vão como uma bola de neve, né? Elas vão evoluindo de acordo com o que evolui também o ser humano, né? A partir Exatamente. do momento que o ser humano consegue agregar mais coisas, parece que as doenças vão agregando também mais Exatamente, coisas, né? exatamente. Elas vão andando junto, é meio que paralelo, né? E não é assim, quando a gente falou que é novidade, para gente que atua na área trabalhista empresarial, quando chega uma lei para regular tal questão, aquilo já acontece há muitos anos. Então você tem julgados de 7, 8 anos atrás, do juiz aí, reintegrando funcionários que teve problema de depressão, mas que foi comprovado que era ligado ao trabalho. Então, assim, é, quando a legislação ela não regulamenta, isso cai no colo dos juízes, os É juízes têm que verdade. julgar.
Aí chegou o momento que os legisladores falaram: olha, está acontecendo muito afastamento por depressão, aí trouxeram agora o novo burnout, né? A síndrome do pânico e tudo, então vamos regular isso. E regular. Então, na verdade, para nós profissionais do direito do trabalho, não é uma novidade, ele só está regulando aquilo que já já acontece, né? acontece. E é engraçado que a gente, na sociologia, a gente fala que o ser humano, ele é plástico, ele vai se moldando. Então, porque ele é um ser neuropsicossocial. Então, ele é um ser que traz herança genética, né, neuro, psico, né, não preciso nem falar, e social. Então, ele agrega tudo. Então, as mudanças da sociedade refletem nele, assim como o caminhar do ser humano também reflete na sociedade. É uma via de mão dupla, né? Então, é engraçado você falar que a norma já ela vem para regular alguma coisa que já existe, né? Eu lembro quando você lembra dessa época também, Fábio. A gente estava junto nessa empreitada. Eu lembro quando eu tive a síndrome do túnel do carpo, que eu operei a mão. Isso década de 90. Quando eu fui fazer o exame, né, que é um exame chato pra caramba, graças a Deus esqueci até o nome do exame. Lá o pessoal comentava, ficava todo mundo olhando torto assim para mim, porque falavam que era uma doença de dona de casa, que era uma doença que vinha de lavar louça por causa da mão na água fria, o movimento, né? Então é uma coisa que já existia, que você adquiria pelo movimento repetitivo, né, a inflamação, mas só que com o tempo ela foi evoluindo e hoje, dependendo do grau, tudo ela pode até caracterizar um acidente de trabalho se tiver um nexo técnico ali com a sua função, né? Então é uma coisa nova na NR foi a parte do psicológico, né? Que aí a gente tem a Vanessa para ajudar a gente um pouquinho, né? Ela Saúde mental, né? com a arte terapia. Antes de mais nada, Vanessa, fala pra gente o que é a arte terapia. A arte-terapia é uma técnica terapêutica que ajuda a pessoa a, a melhorar o seu autoconhecimento. Não é uma oficina de arte, ninguém precisa saber arte, mas utiliza recursos artísticos para ajudar a pessoa a melhorar a sua saúde mental e a sua qualidade de vida, o autoconhecimento. E dentro da empresa, ela pode ajudar a melhorar em diversos fatores. Ela pode ajudar a melhorar a comunicação da equipe, diminuição de conflitos, diminuir as faltas, né, o absenteísmo, pode melhorar os indicadores de performance da empresa, né, e de psicossociais. Então, é assim, através de recursos artísticos. Começou lá atrás com um cientista chamado Carl Gustav Jung, né, o famoso Jung, né, que ele fez diversos estudos e ele, entre aspas, instituiu a arte-terapia, mas quem de fato trouxe para o Brasil foi uma psiquiatra chamada Nilce da Silveira, que ela trouxe para hospitais psiquiátricos que faziam métodos muito antigos, que trazia mais sofrimento para o paciente, e ela instituiu a arte e provou como que, através da arte, pode trazer uma organização mental, por exemplo, É, para o paciente e, consequentemente, melhoria na saúde. e dentro do que você falou, eu consigo enxergar aí pelo menos três ideias que a gente vê ao longo da vida, né? A arte como uma fuga da realidade, uma espécie de limpeza mental, de você sair da pressão, que isso a gente ouve em todo lugar, a arte como uma fuga. Ah, o grafite é uma fuga da realidade, a pintura, a música, né? Hum, Uma música um pouco mais agressiva, né? mas não, Um heavy metal, assim. não Aí, necessariamente, porque a gente pode, por exemplo, mapear com a empresa quais são as questões que envolvem a saúde mental dos funcionários. Depois nós podemos traçar metas de como melhorar todas as questões e os indicadores que foram levantados, por exemplo, né? E aí não trazer fugas, digamos assim, da realidade, mas trazer mas técnicas que vão atingir esses objetivos, né? Como que eu vou melhorar a comunicação da pessoa? Como que eu vou diminuir a falta, né, da pessoa para ela não ter que ir ao aí é o hospital? segundo ponto que eu ia falar. A arte como uma técnica de aprimoramento das sinapses, né? Que não,
não deixa. Tudo bem que aqui a gente não é especialista neuro alguma coisa, mas a gente sabe que você tratar o como as informações, né, o como são feitas as sinapses para a pessoa, você começa a tratar uma doença antes dela acontecer, né? Sim, E a arte, ela sempre entrou nessa evolução das ah, sinapses. A gente conhece hoje a arte na parte pedagógica, mas ela tem outras funções. A Vanessa sim, está trazendo para a gente aqui a ideia de que a arte ela é muito mais ampla com do certeza. que só uma diversão, uma cultura, uma fuga, como a Ah, gente que conhecia. assim, a empresa ela traz o sintoma, né? A pessoa traz um sintoma e nós trazemos, vamos investigar a causa raiz através. Quem vai, quem vai devolver para a gente é a própria pessoa, porque nós, através de técnicas que colocamos ali na sessão, no atendimento, a pessoa vai trazer situações do inconsciente, questões do inconsciente através dessas técnicas. É, E aí nós mapeamos os e resultados. essa manifestação, esse movimento da pessoa trazer o problema e o caminho, essa devolutiva de tudo, rebate vai lá no terceiro ponto que eu ia falar, a filosofia. Então Hum, tudo bate naquele conheça-te a ti mesmo, sim, né? É engraçado, os filósofos, sei lá quantos mil anos antes de Cristo, falaram uma coisinha que todo mundo acha que é besteira, mas é real. sim, É sim, sim. real. Você tem que se conhecer, você tem que entender o que está acontecendo com você para você começar a corrigir as coisas, né? Uhum. E na legislação a gente acaba, como a gente não entende, a gente acaba nas mãos dos nossos operadores do direito, né? Não só os advogados, a gente tem os juízes, tem os desembargadores aí também que Que muita, não são arteterapeutas, é, mas eles têm que eles julgar, têm que resolver o têm que conflito, resolver o problema. né? Mas chegou na mão dele, né? Aí, aí a gente voltando para a parte jurídica da NR. Essa última alteração que entra em vigor agora em maio, né? É, é, era para ter entrado em maio de 25, aí foi, Eles é, deram um ano para se deram um ano adaptar, para maio de 26 e já está tendo ali uma um- discussão. uma correria para tentar ampliar mais, mas me parece que está tendo alguma resistência que vai ser mesmo maio de Uhum. 2026, né? Essa alteração, então, a NR ela regulamenta bastante coisa. Ela trouxe a obrigação para a empresa de cuidar da, da saúde do empregado de um modo geral, Sim, com relação ao acidente, com sim. relação ao desgaste físico e a novidade é o desgaste psíquico, É psíquico, né? Então né? tem é, a legislação agora equiparou a doença psíquica com a doença física. Com, por exemplo, e você entende bem disso, se você tem a lei previdenciária que dá estabilidade de um ano por conta de um acidente do trabalho, de um reconhecimento de doença profissional, a doença psíquica ela se enquadra aí, né? A doença psíquica eu entendo que é até um pouco mais grave, porque não é a doença do trabalho, você falar e quebrou o braço Numa máquina, numa operando máquina. uma Você máquina. quebrou o braço, você foi afastado, você afastou lá por 15 dias e depois mais pela INSS, teve a alta, começou a estabilidade. Aí a pessoa vai se recuperando e tudo mais, está tudo bem, passa pelo médico do trabalho, né, não tem capacidade laborativa, depois de um ano a empresa obedeceu, dispensa. A doença psicossocial, ela tem, e aí a Vanessa pode falar melhor, não é que você tem uma cura, né, ó, você está zerado, né? Você vai ter um tratamento e cada pessoa é diferente de uma da outra. Então Sim. pode ser que tenha uma pessoa que adquiriu realmente ou um nexo de causalidade, ou com causalidade no caso, uma doença psicossocial dentro da empresa, mas ela tá já, é, ela fica mais de ano com esse problema. Ela só vai tratando. Então, assim, enquanto ela tiver esse problema, ela não enquadra só naquela estabilidade de um ano. É porque se a empresa dispensar, ela está dispensando ela com ainda a doença. Então, ela vai ter que reintegrar novamente. Entendeu? Então, aí a gente tem dois problemas. Primeiro, que a doença psicossocial ela é silenciosa, né? Hum, Quando ela começa, você não vê o começo, você vê quando ela começa a dar problema, quando ela começa a atingir as atividades, principalmente a atividade laborativa da pessoa.
né? Esse é um grande problema. E o outro problema é, que nem você falou, e já num gancho com o que a Vanessa também falou, para a pessoa chegar à cura, entre aspas, para ela melhorar disso, ela tem que entender o que ela passa, né? Vamos voltar lá para o filósofo, conheça-te a ti mesmo. A Sim. hora que ela entender, ela consegue entender o tratamento e consegue se organizar para ter uma vida, digamos assim, bem entre parênteses, normal, Sim, né? sim. A Sabe, ponto de, De entre aspas, poder. poder ser dispensada. É. Vamos colocar dessa forma, tá? Não, a gente fala da responsabilidade social da empresa, né? Então a Uhum. empresa, essa pessoa deveria, se ela está trabalhando bem, não deveria ser dispensada, mas formalmente falando, depois da cura, ela passa a estar com o contrato de trabalho ativo para ser dispensada. E a NR1, ela veio. Ela não substitui o nexo técnico epidemiológico, né? O famoso NETEP. Que o NETEP, para quem não sabe, é mais ou menos você bater o CBO da empresa com a atividade do funcionário e o que aconteceu com ele, para ver se aquilo é uma doença ocupacional ou não. Eu dei o É, exemplo do túnel do carpo, uma tendinite, sim, ela pode ser ou não. O NETEP, ele é uma coisa que criou muita resistência no começo, mas é uma coisa que existe hoje e está aí, sim. né? Ele faz esse nexo. Agora, a NR, como que ela é feito esse nexo? Então, na verdade, na Justiça do Trabalho, tudo que é formal, absolutamente formal, ela fica numa segunda prateleira. A primeira prateleira é o que que você fazia? Ah, tem o CBO, tem o NT, ok, deixa isso aqui de lado. O que que você Na fazia? prática. O que que você fazia no dia a dia? Eu fazia isso, aquilo, lá. O que que e aí sim, numa perícia judicial médica que vai verificar ali primeiro se existe aquela doença, se aquela doença é temporária ou permanente e se foi adquirida na empresa. Aí entra o nexo técnico e o problema não é nem o nexo de causalidade, é o de concausalidade. Quando a pessoa ela já tem essa predisposição a ter uma doença psicossocial e é agravada dentro da empresa. Agravou dentro da empresa, a conta passa a ser da empresa. Né? E aí entra, aí o juiz enquadra na norma da. Ainda não vai enquadrar da NR1 porque vai a partir de maio de 26, mas o juiz já a partir de uma perícia concluindo que aquela depressão, aquela síndrome do pânico foi causado por. E a gente pode depois entrar nos motivos aqui dentro da empresa que pode trazer a doença psicossocial, o juiz manda reintegrar, aí entra a indenização por danos morais e danos materiais e todas as questões que vêm no judiciário, que é aí que a gente entra que não é novidade. Coisa de 6, 7 anos atrás já existia esse tipo de julgados, né? E é engraçado que eu andei lendo também que uma das novidades da ANR é você não engavetar os processos, né? Porque parece que até essa última mudança você fazia o gerenciamento de risco, um Ctrl+C, Ctrl+V de todo mundo. Ah, essa atividade, então esse gerenciamento de risco, vamos pôr na gaveta e fazer tudo pro forma. Parece que hoje vai ter inclusive multa, né? vai ter uma fiscalização com isso. A empresa ela tem que estar mais ativa em, Sim, em tudo, não só sim, na sim, parte psicológica, né? sim, sim. Ela tem que estar um pouco mais ativa na NR1 como um todo, Uhum. né? Na saúde do trabalhador. E isso vai envolver também ações, né? A Sim, empresa, por exemplo, a empresa, se ela colocar no plano de ação dela que ela contratou uma profissional de arte terapia para cuidar de alguns casos, para ajudar alguns colaboradores, e na prática ela não fez, a multa é bem alta. Na verdade, assim, então, é importante a Vanessa trazer qual a importância da arte-terapia dentro da empresa, porque às vezes a empresa fala assim, não, eu faço o básico para saúde e segurança do trabalho, eu faço, como você falou, pro forma, e não é dessa forma, né? O plano de ação, lá vem desde o PPRA, o PGR, que é o plano de gerenciamento de riscos, no PGR já é obrigatório ter uhum. o plano de ação da empresa. Então, ali, se você junto com um médico engenheiro do trabalho, falar, olha, eu quero ter uma terapeuta dentro da empresa. Eu quero ter uma terapeuta terceirizada que eu posso Acionar quando tem. acionar, meu funcionário ir lá e tal. Eu vou ter uma arte terapia. Aí você tem, e realmente você traz um relatório de que uma arte terapeuta atende funcionários uma vez por semana, por exemplo, sobre determinada situação, não só para remediar, mas para prevenir.
Exato. também vamos colocar assim, são pontos que a empresa vai somando para uma defesa trabalhista, para um fiscal do trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, né? Mas aí eu queria até ver com a Vanessa como que a arte-terapia entraria Era dentro de uma isso que eu ia empresa, né? perguntar, exatamente isso. Como que ela entra, aonde que ela pode ajudar, como que atua, né? Aham. E como que nessa parceria empregador-terapeuta, como que funcionaliza isso? Qual que é a parte prática? A parte prática, então, inicialmente pode entrar pelo RH e a parte de segurança do trabalho. E aí a gente faz um mapeamento da situação da saúde mental dentro da empresa, traz um diagnóstico junto com esses parceiros internos, né? Que pode ser o RH, a área de segurança no trabalho, pode ser a área de gerenciamento de projetos da empresa. Aí traz uma proposta de planos de ação, elabora um cronograma junto com eles, tanto na área preventiva quanto na área de mitigação de riscos já expostos ali, né? Mas o ideal é trabalhar Na prevenção. na prevenção de modo contínuo. Mas se a empresa quiser, também dá para trabalhar com um plano de curto, médio prazo, né? Porque o contínuo seria de longo prazo, mas dá para elaborar um plano e depois dá para fazer uma análise de indicadores e esses indicadores remeter para esse PGR, né? Ver se atendeu todos os riscos que foram mapeados. Então você trabalha bem em paralelo com o administrador, né? Isso. Trabalha junto ali, é aquela troca de dados. Ele mostra para você a empresa, os possíveis riscos, os colaboradores que estão ali num possível campo de doença, da doença Uhum. psicossocial, e você vai atuar ali fazendo feedback para ele e alimentando também os relatórios do programa de Isso. risco ali do... No meu caso, eu posso ajudar, porque também já trabalhei em empresas no mundo corporativo por muito tempo e também sou gestora de projetos, então posso fazer toda essa parte do mapeamento dos riscos junto com ele, do diagnóstico, elaborar um plano de ação, montar um cronograma e também atuar na parte da arte-terapia, porque também sou especialista nessa área. Né? Então, assim, só para mostrar que não é uma oficina, não vou lá como uma oficineira, né? Mas entrego todo um plano estratégico para a empresa. Aí você me lembrou uma coisa que eu sempre falo para os advogados que me ouvem, às vezes em palestras na OAB, às vezes ouvindo o nosso podcast. Você pode ser muito bom na sua área de trabalho, mas você vai ser melhor ainda se você ampliar seus horizontes. Abram a visão, eu sempre falo isso. Quem me Sim, segue sabe disso, abre a visão. Então a Vanessa não trabalha só na arte terapia, ela não está focada só naquilo, não. É gestora de processo, ela tem outras qualidades que ela pode agregar, pode e agrega no trabalho dela junto com a empresa, né? E essa documentação, Fábio, ela é obrigatória, né? Você tem que ter o gerenciamento, o plano de risco, o gerenciamento, e você tem que ter o resultado, mas isso não zera a possibilidade Não, na verdade, de uma ação pesada numa empresa. você é, Você mitiga um pouco ali. por exemplo, se vier um fiscal do trabalho e falar assim, eu quero saber o que que a empresa está fazendo da NR1. Então, olha, imagina a empresa falar assim, a NR1, Que é isso? deixa eu ver, deixa eu ligar pro engenheiro, deixa eu falar com o RH, deixa Deixa eu eu falar com a assistir, menina, deixa eu assistir o podcast do é Virgílio. isso, deixa eu chamar a menina do DP lá, o carinha do DP. Então, quando a empresa já inicia dessa forma, tipo, ela faz o básico do básico e nem tá antenada com essa questão da evolução das leis trabalhistas, no geral, o fiscal do trabalho, o juiz do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, qualquer profissional, um agente público, ele vai olhar a empresa já com olhos e falar, ih, daqui em diante eu já vou olhar de um olho Um olho mais com a clínico. lupa mais. Quando a empresa fala assim, olha, é o seguinte, aqui a gente depois, antes mesmo da NR1, a gente trouxe aqui um engenheiro de segurança e o médico do trabalho para fazer o PCMSO e o PGR. Nós adotamos aqui, chamamos o presidente da CIPA, nós adotamos aqui a questão da NR1, qual é o plano de ação, iniciamos esse plano de ação, instituímos um regulamento interno de trabalho,
né? A gente faz aqui, a gente tem uma vez por semana a arte terapeuta que vem aqui na empresa, ela fica à disposição por meio-dia aqui com os funcionários, a gente faz essa questão. Os funcionários que necessitam de algo mais urgente, eles passam na frente dos outros, né? E nós temos também um canal do RH, nós temos um canal de RH sigiloso ou não sigiloso, depende do funcionário, se está acontecendo alguma coisa, porque também tem os atos motivadores para a doença psicossocial. Então, uma empresa que o RH está fazendo tudo certinho, mas o líder lá no chão de fábrica está assediando moralmente os empregados, ele está indo contra o que a Sim. política da empresa. Então, assim, tem que ter treinamento para os líderes sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre funcionário desidioso, como lidar com funcionários dos mais diferentes comportamentos, né? Então, e outra coisa, isso tudo nós estamos falando aqui, a empresa está falando assim, mas vai ter custo. Não, o custo é mínimo porque o restante é atuação de dentro da empresa, é mudança de comportamento e de cultura dentro da empresa mesmo, né? Quando você demonstra tudo isso para um agente público, seja um juiz, um Ministério Público, um fiscal do trabalho, vai falar, olha o que a empresa está fazendo aqui. E quando vem uma reclamação trabalhista, né, questionários com os funcionários, porque muitas vezes questionários com empregados, eles fazem a empresa ganhar um processo de doença psicossocial, porque no questionário ele está falando, tá tudo bem, a empresa é ótima, tal, não sei o quê, e o problema está na casa dele, não na Sim. empresa. E ele fala, olha, eu me separei da esposa, Então acontecem essas questões, e as questões são primordiais, só que a empresa precisa ter esse passo além para que se possa demonstrar bem esse combo De de certa providências, forma, né? de certa forma, eu vejo que a NR1, a NR1 não, essas últimas mudanças, porque a NR1 tem a minha idade, não dá para falar que ela fez alguma coisa nesse sentido, mas essas mudanças elas vieram para, de uma certa forma, evoluir o trato empregador-empregado, né? E Hum. sabe o que é mais engraçado, Fábio? É que assim, eu trabalhei também numa multinacional, na mesma aqui da Vanessa, é uma multinacional alemã, e na década de 90 eu já vivi é, um, algo parecido lá dentro. A empresa já fazia, não nesse sentido assim da doença psicossocial, eu não lembro de nada nesse sentido, mas ela já caminhava com os questionários, com os programas os programas da CIPA, os programas de desenvolvimento e prevenção de acidente de trabalho. Era um negócio bacana, era uma coisa assim que, para a época, ao meu ver, já era uma baita evolução. E ela já começou, eu lembro de estar começando a trabalhar também a parte psicossocial, porque a empresa, ela, de certa forma, uma empresa muito grande, óbvio, não dá para tratar, o presidente não consegue tratar com um funcionário da ponta, mas ela conseguia, de certa forma, minimizar alguns problemas, né? Mas o que que acontece? Eu já fui da CIPA em uma grande empresa, né? E a CIPA, ela tinha a semana da CIPAT uma vez por ano. E nessa semana, a empresa trazia, por exemplo, massagem para os trabalhadores. E aí, era uma semana isolada ali no ano. Mas outras grandes empresas já começaram a implementar uma vez por semana a massagem dentro da empresa. Muitas vezes essa massagem, ela tem, o colaborador paga um percentual, a empresa paga um outro percentual, por exemplo. E também elas contrataram aqueles aplicativos de academia, né. Sim. Então a arte-terapia, ela vem somar É nessas mais um passo, é né? mais um São passo. esses pequenos passos que fazem a diferença, né? Exato. E você comentou em algum momento aqui, que você falou que é que a questão da saúde mental é uma doença fantasma, né. Eu trouxe a questão do absenteísmo e do presenteísmo, que o absenteísmo é a pessoa faltar porque ela está com questões de saúde mental, né, seja a depressão, a ansiedade, o burnout, e aí ou a questão do assédio moral, que o Fábio pode falar um pouco melhor sobre isso, mas também o presenteísmo, que é a pessoa estar lá presente e não produzir nada, né. Aí, outra questão que sabemos que saiu na mídia, que uma grande empresa aqui no Brasil, do setor financeiro, no home office, ela calculava todos os toques que a pessoa dava ali no computador e quantas vezes ela mudava de tela, tratando as pessoas como robôs.
E as pessoas não são robôs. Então não dá. Vocês dois trabalham com home office e sabem que não dá para a pessoa ficar ali sentada o tempo todo. Quando a pessoa ela trabalha dentro de uma empresa, ela levanta um pouco, toma um café, troca uma comunicação, né? Então a arteterapia ela vem somar nessas questões, né? Ela trabalha no âmbito da pessoa, da equipe e da empresa. É mais um, né, uma questão de terapêutica, digamos assim, para ajudar não só a atingir a NR1, mas melhorar a qualidade A ali arte do terapia ambiente. pode ser uma iniciativa do empregador como uma ferramenta para mitigar como prevenção para mitigar Sim, esse processo de adoecimento mental lá na frente, né, do colaborador. E também pode ser usado como melhoria de isso, produtividade dentro da exatamente. empresa. Agora, eu tenho uma dúvida, Fábio. Me surgiu isso exatamente agora, que a gente estava falando de empresa grande. E na empresa pequena? Eu tenho meu MEI, que eu só posso ter um funcionário MEI também, né? Como que fica? Você tem aí Eu tenho as mesmas obrigações? depende. Então, se, por exemplo, você quer a mesma linha da CIPA, vou colocar assim. Então, você tem lá pelo KNAI, primeiro, você tem que ver o KNAI da empresa, qual é o ramo de atividade da empresa e quantos funcionários tem, para que você possa verificar se você é obrigatório ou não ter CIPA. E quando você não é obrigatório, você tem que treinar um funcionário pelos corpos de bombeiros e tudo mais. Então, você tem que verificar, primeiro, qual é o seu KNAI e quantos funcionários você tem, né? Faturamento e tudo mais. E aí você vai ter um enquadramento ali do que a sua empresa é obrigada ou não. Então, assim, normalmente uma empresa de pequeno porte. Eu sempre trago essa questão porque às vezes aquelas empresas familiares que iniciaram e começa a crescer, mas ela cresce sem essa estrutura de consultoria, né? Normalmente fica lá com o contador e tudo mais e não cresce com uma consultoria estruturada. E aí ele só vai entender que ele pode ser alvo de uma legislação mais dura trabalhista quando recebe uma reclamação trabalhista de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil. Como é que eu vou pagar isso? Mas aí a coisa já está posta. Quando nós vamos defender o empresário e a gente fala assim para ele, ó, então, para eu defender isso, eu preciso do documento A, B, C, D. Aí eu tenho um monte de não, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Então a gente vai trabalhar com aquilo que ele me deu. Quando você faz o inverso, quando você fala, estou me estruturando, então o que que eu preciso fazer para não levar paulada lá Uma, na frente? Porque toda essa questão aqui é para a saúde do empregado e proteção da empresa também. sim. Nós estamos Uhum. falando aqui também para empresários, né? Porque é uma via de duas mãos. O empresário também tem que se defender. Por isso que assim, qualquer treinamento que você for fazer tem que ser documentado. A arte terapeuta contratada tem que ser documentada. O funcionário que Uhum. foi atendido tem que ser documentado. Por quê? Porque depois você vai carregar tudo isso, você vai demonstrar tudo isso que a empresa vem fazendo. Então, numa empresa de pequeno porte, pode ser de 20 funcionários, 15. Basta um funcionário que ter uma doença psicossocial e entrar com uma ação, Quebra a empresa toda. você quebra a empresa. Então, assim, você Uhum. precisa ter. Então, aí que entra. Muitas questões aqui são consultoria e plano de ação. Uhum. Quando a empresa faz isso e ela consegue ali fazer um cálculo do investimento, porque a gente não fala nem que é custo isso, é um É investimento, investimento. porque ela gasta X aqui, mas ela vai eliminar uma ação de 400 mil lá na frente. Porque depois que ele estiver passando 400 mil, que ele vai falar, puta, como que é a consultoria então, hein? Agora que eu tive que Agora que relevar eu. uma condenação de 300 mil, 400 mil, como que... Aí vai se interessar, mas você já perdeu 400 lá atrás. Então, assim, eu estou trazendo esses números aqui, porque nós estamos falando assim, não é a pessoa ganha hora extra, adicional de salubridade. Essa questão da doença psicossocial tem pensão mensal vitalícia, você tem danos morais, danos materiais, né? Se você É tem. uma questão bem complexa, né? É, então, assim, e a jurisprudência agora tem vários temas do TST, né? E esses temas que são julgados consolidados já em Brasília, né? Que você não tem, os juízes até da primeira instância têm que obedecer, eles estão cada vez mais sendo mais rigorosos, né? Então, a empresa ela tem que ficar antenada com esses temas, não só com a legislação, mas com esses temas, para que possa dar o passo anterior a um problema que pode ter. E quem faz isso? É a consultoria, né? Sim, Então,
sabe o que eu vejo? O que veio à cabeça? Eu sempre gosto de traçar uns paralelos que eu acho que fica mais fácil o entendimento. Antigamente, seu pai foi mecânico, você lembra muito É bem isso que o aí. cara levava o carro para mecânica quando estava já batendo tudo, Acabando. estava todo acabado. E hoje a mentalidade é diferente. Aos poucos eh, foi tendo essa iniciativa do pessoal de fazer a manutenção preventiva. Então hoje dificilmente você leva um carro para oficina. Dificilmente. Lógico, tem alguns problemas que Tem. acontecem, né, que é Sim, sim. normal. Mas a manutenção preventiva, ela eliminou bastante, ela diminuiu bastante o bolso do É. mecânico, Uhum. Essa né. linha das revisões Exatamente. não é tão antigo assim, né? Na década de 70, você comprava um carro, você não tinha falado assim, agora você tem revisão todo ano. Não, não existia. Você comprava o carro, comprava, né? Aí, Passou a ter e depois. vai para o mecânico só quando quebra, Agora né. não, né? O óleo é para trocar a cada 5.000, nada, eu acordei hoje, puta, passou 10.000 do óleo, deixa eu ir lá trocar. Não, se você fizer um negócio que um cara que estudou, um engenheiro, ele estudou para desenhar aquele plano de revisão, Isso aí, aquilo não está ali à isso toa, aí. né. Voltando para nossa NR, a legislação está ali. Alguém desenhou aquilo por causa de uma demanda da própria sociedade, então não está à toa, né? Aquilo nasceu de um problema real. O caminho melhor qual que é? A preventiva, Prevenção, Implementação. a prevenção. prevenção. Então assim, se antes dessas últimas mudanças tudo era pro forma, aí funcionava? Não, é tudo pro forma, eu tenho um relatóriozinho ali na gaveta, eu tenho as minhas ações lá que alguém escreveu, eu nem li, pus na gaveta, aquilo funcionava, hoje não funciona mais assim. Hoje a gente sabe que vai ter fiscalização e pesada É, nesse sentido. Então, o melhor caminho realmente é sim, procurar a é isso prevenção. aí. A gente conversa muito com o fiscal do trabalho, com juízes desembargadores. Sim, sim. Às vezes acabou uma audiência, você conversa, acabou uma sessão de julgamento, você encontra pelos corredores, bate um papo e tal. E é, é, é unânime. Você ter documentos, só documentos sem um plano de ação, é a mesma coisa que não ter aquele documento, É né? até Então, assim, pior, né? porque você tem um PGR que fala, ó, precisamos fazer esse plano de ação. Não, eu só tenho um laudo. Fez o laudo? Fez o laudo, tá lá. Aí você entulha laudos, né? Porque os laudos técnicos, ele também tem que ter uma evolução. Ele fez, o laudo número 1, ele tem um plano de ação, o laudo número 2 tem que estar melhor do que o 1. O Sim. 3 tem que estar melhor do que o 2, porque você vai E fazendo além planos de disso, é ação. executar o plano de ação. É isso aí. Porque se você tem o plano de ação e não executa, você está documentando a sua É irresponsabilidade, isso aí. né? A É isso sua aí. Uhum. ineficiência É nesse isso aí. sentido, de cuidar do seu funcionário, né? É isso aí. Esses dias eu vi um vídeo na internet, eu achei interessante por dois sentidos. Eu sempre procuro ver, tentar enxergar visões diferentes, né? Quando a gente estuda a sociologia, a gente tenta se abstrair um pouco dos seus próprios pensamentos, não é 100% isento, mas você se abstrai o máximo para você enxergar diferentes visões, né? E o vídeo era mais ou menos assim: o empregador, com uma reunião com 10 funcionários, que a empresa dele é pequena, ele falando, ele estava até um pouco exaltado, brigando um pouco, porque ele viu uma conversa de WhatsApp, de uma colaboradora, se insinuando para um colaborador, casado, Uhum. né? E ele, assim, para ele aquilo, a responsabilidade que ele tem. Eu estou falando que eu vi de várias formas o vídeo, porque eu já adianto. A forma com que ele falou ali, com que ele apresentou o problema, eu acho que não foi tão. Eu acho, né? Isso é opinião minha, deveria guardar para mim. Mas, assim, a forma com que ele falou com os colaboradores não foi muito ortodoxa. Mas, assim, ele expôs que ele não expôs ninguém, mas ele expôs o problema. Ele falou assim: uma, uma funcionária sair com uma pessoa casada aqui dentro, ela vai gerar problema. Ela vai gerar problema dentro da casa daquele funcionário, e aquele problema dentro da casa, aquilo que você falou, né? A pessoa entrar na empresa já com um Uhum. problema, com um estresse vindo da própria família. Então, aquilo vai gerar um problema, vai dar problema, vai dar ruim, como o pessoal diz hoje em dia, e aquilo vai refletir lá dentro. Então, ele falou assim, e foi bem claro: para por aqui, porque se souber de mais alguma coisa, vão os dois para a rua.
Eu pago todos os direitos, eu sigo a lei, mas eu quero aqui dentro que tenha esse tipo de respeito para não trazer problema para mim, Isso tá? aí. Documentar essa reunião. Agora, trazendo aqui para a nossa NR, para fiscalização do trabalho, documentar essa reunião, correndo o risco de se expor quanto Aham, à forma que claro. ele falou com os funcionários dele, é uma forma de prevenção também? Na verdade, teria que já estar no regulamento interno de trabalho, implementado com os funcionários. Assim, não é que não vai admitir, que tem que tomar um certo cuidado também, não admito namoro ou casais na Porque daí empresa. você fere É, é, o direito é, pessoal. você pode, assim, trazer, por exemplo, pessoas do nível hierárquico com do mesmo setor, por exemplo, alguma coisa assim. Mas não é que você vai proibir. O que você não pode é que problemas desses sejam trazidos para dentro da empresa e que possam afetar a produtividade, alguma coisa assim. Então você tem que regrar esse tipo de situação. E se esse tipo de questão acontecer, a pessoa tem um homem casado e tudo mais, levar isso aos profissionais, assim, a empresa tem que ter procedimentos, né? A Uhum. Vanessa, que foi gerente de processos, ela sabe. Então, a empresa tem que ser procedimento. Qual é o protocolo que eu tenho que ter nesse tipo de situação? A empresa tem que estar preparada. O protocolo nesse tipo de situação é passar para o RH, vai fazer uma sindicância, por exemplo. Estou dando um exemplo. Vai fazer uma sindicância para verificar é caso de demissão, não é caso de demissão, é caso de uma advertência, é caso de chamar um por um na sala e conversar, porque se a empresa, os próprios funcionários verificam, eles já sentem a cultura da empresa. Ele pode vir de uma empresa completamente desestabilizada. Ele entrou nessa nova empresa, ele tem que se aculturar. E ele já sente que tem que se aculturar, porque na primeira pisada na banana, ele já vai ser chamado, o RH já vai falar com ele, vai falar que do que precisa, tá? Então ele vai falar, opa, então aqui. Então, Então, a voltamos à empresa noção precisa anterior. Voltamos ao tema anterior. Então, a empresa tem que se prevenir. prevenir sempre. Ela tem que deixar claro como que é o regulamento, Sim, Uhum. né? Deixar claro como que funcionam as coisas. sim. Nesse caso da relação sentimental dentro da hierarquia, num poder ou coisa desse Aham. tipo. Então, ela tem que deixar bem claro. Nesse exemplo, se é uma coisa que não estava documentada e aconteceu, ele passar a documentar. Falar, Passar a ó, daqui para documentar. frente É isso é aí. assim, a empresa. Adita o regulamento interno de trabalho, por exemplo. Uhum. Se ele tem já o regulamento, mas não tem esse tipo de situação, ele adita, implementa novamente, né? E é importante, a empresa ela precisa ter uma régua. A empresa precisa trabalhar com o princípio da isonomia, obedecer o princípio da isonomia. Eu vou tratar igual todos. Então, assim, eu gosto mais desse funcionário e não gosto daquele. A mesma situação desse, eu passo pano. Na situação daquele, eu dou advertência. Pronto, você já anulou a advertência daquele. Sim. Né? E na justiça do trabalho é o que mais acontece. Quando você traz um comparativo em que você fala, o regulamento interno da empresa é só escrito. Ninguém obedece, nem a própria empresa obedece o próprio regulamento. Você anula o regulamento e consegue o teu direito lá. Então a empresa não é só ter a documentação, ela tem que Seguir. seguir o que está no Né? programa, porque ela tem que também obedecer o próprio regulamento, né? Ela não tem que ser honesta, ela tem que parecer honesta Para ser também. honesta. E aí, quando ela traz, por exemplo, essas questões, eu vou implementar uma arte terapia na empresa, ou mesmo que terceirizada e tudo mais, ela está documentada lá, mas ela tem que fazer acontecer. Ela tem que fazer as campanhas dentro da empresa. Ela traz a arte terapeuta para ser conhecido pelos funcionários. Aí ela começa a receber um primeiro telefonema, olha, teve um primeiro agendamento. E a empresa vai se aculturando, as pessoas vão começando a se aculturar, né? É tudo questão de cultura mesmo, né? Uhum. Falando em aculturação, eu não tenho os dados aqui, mas eu sei que, pelos índices do INSS, as doenças psíquicas, né? O famoso CDF Uhum. aumentou assim de uma forma que chega a ser impactante se você olhar os gráficos, né? É, é, como que fica, Vanessa, o tratamento? A pessoa já está muito debilitada. Vamos pegar o caso extremo. A pessoa está à beira do suicídio, está tomando 10 tipos de tarja preta, ela chega a ficar até meio fora de órbita pela medicação, né? Como que a arte-terapia entra nesses casos mais extremos? Entra também, tem com técnicas, né, arte terapêuticas, e nós aplicamos atividades, não, porque não é uma atividade isolada, como você já disse, né? Ele já está num tratamento psiquiátrico, já está num tratamento psicológico,
nós entramos para somar essa questão, né, e aplicar técnicas que ele vai ter um autoconhecimento, ele vai começar a valorizar outras questões da vida, trazemos estratégias de planos de ação para a vida dele, né, A tudo arte terapeuta, ela conversa com os outros profissionais? sim, pode conversar. Pode trabalhar de forma isolada, como também pode conversar Em com outros conjunto. profissionais. Hoje também eu atuo numa clínica psiquiátrica, e nessa clínica psiquiátrica também tem essa situação que você trouxe, né, A de pessoa está no pacientes, extremo do de estar extremo. num extremo, e através de técnicas, a pessoa passa a se conhecer melhor, passa a ter mais, vai alívio do estresse mental, né? E passa a organizar sua vida. O que que eu falo muito, que é assim, a nossa mente é como se fosse um iceberg. Aquela parte que nós conhecemos é a pontinha do iceberg. E a parte do inconsciente, aquela que nós não conhecemos, ela é a parte maior. Então, a arte terapia, ela possibilita que a pessoa acesse essas questões do inconsciente, tragam para um consciente Para poder ser para tratado. poder ser tratado. Agora eu vou fazer uma pergunta de Faustão, hein? O que que é mais fácil ou menos difícil? Você tratar uma pessoa que está no extremo ou você fazer um tratamento preventivo? Não, o preventivo é sempre melhor, né? Mas também é uma questão da arte terapia que ela é uma cultura nova, a questão da arte terapia, né? Temos a musicoterapia, por exemplo, que é uma cultura mais antiga, porque a música ela está presente na vida das pessoas de um modo mais rotineiro do que a arte, né? A arte, as Infelizmente, pessoas, né? infelizmente, as pessoas chegam muitas vezes no ateliê falando assim: eu não gosto de artes. Mas aqui você não precisa gostar de artes, você não precisa saber de artes, porque não tem uma avaliação, e um julgamento daquilo que vai ser feito, porque quando a pessoa desenha, por exemplo, ela trouxe informação ali. Quando ela pinta, ela trouxe informação do inconsciente dela, né? Então, a forma preventiva, é claro que é sempre melhor, mas a pontual também é muito importante, né? O que eu acho engraçado, a gente falou infelizmente, né, a arte não ser uma cultura, é que a complexidade de uma pintura, ela traz tantos detalhes, né, que não estou falando só da nossa sociedade, eu estou falando do mundo. Se o mundo, ele, se 1% do nosso mundo tivesse um pouquinho mais de sensibilidade, não é nem sensibilidade artística de criar, sensibilidade artística de Interpretar. interpretar, não precisa nem ser correto. Hum. Aquele minuto que você para na frente de um quadro e tenta entender, né? Como, por exemplo, eu vi um quadro que dentro da cena tem uma moça jogada e assim, não é que ela está jogada ali porque ela desmaiou, não, tem alguns detalhes. Interpretar, né? A porta da casa aberta significa que ela estava já pronta para ser expulsa. A maçã Hum. podre indicava o pecado que ali tinha acontecido. Então, assim, é lógico que o A que eu estou interpretação falando, do pintor, né? Seria, o né? que eu estou Não, falando não é nem chegar nesse nível, mas da pessoa parar e olhar uma pintura. mas isso, não podemos entrar nesse detalhe, porque vimos recentemente casos nos vestibulares em que quem construiu a questão dizia assim: o que que essa música quer dizer? E as respostas lá eram XYZ, e depois o próprio escritor da música, da letra, dizia assim: não é nada disso. Então, como esses pintores muitas vezes já morreram, é claro que tem uma interpretação ali baseada na história da arte, mas assim, não é isso, né? A gente pode pegar casos mais simples, por exemplo, que as pessoas aprendem matemática na escola e não sabem fazer conta. As pessoas aprendem física na escola e não sabem que no trânsito, a hora de virar o carro numa curva. Então, assim, arte é a mesma coisa, né? Todo mundo teve contato com a arte na escola, né? Mas elas têm medo ainda de utilizar a arte, elas têm medo do julgamento, né? De ver aquela questão estética, mas a arte terapia não tem nada a ver com estética. Por exemplo, um desenho cego, né? Coloca uma música de meditação, faz uma mentalização guiada ali e pede para a pessoa fazer um desenho cego.
né? Um desenho cego, ele não tem estética nenhuma, Mas né? ele mostra muita coisa. Ele traz informações, né? Tanto informações que a pessoa olha e fala, olha, quando eu estava desenhando isso, me remeteu ao mar, quando eu fui na infância com os meus pais na praia. Então, ela mesma traz É informações. por isso que eu falei que o importante não era você fazer essa leitura, que nem eu falei, a É, leitura do que estava pintado ali, mas o importante é você parar 5, 10 minutos em frente a uma obra e no mínimo, olhar os detalhes. Não isso. importa o significado. Eu acho que isso cria dentro da nossa mente uma ligação maior, uma visão melhor de consciente com inconsciente, né? Sim, por exemplo. Agora, o fato da pintura não, da arte não, ela ser jogada até para terceiro plano, talvez seja até um certo preconceito pela abstração que contém na arte, né? Eu acho que é uma coisa de cultura mesmo do país, né? Só do Porque nosso país? alguns países na Europa, por exemplo, eu visitei uma vez a Noruega. A Noruega, ela tem a questão da arte muito e da literatura muito inserida na cultura das pessoas, né? Então, eu acho que o Brasil não tem muito essa cultura da arte, né? É claro que a arte mais moderna, como o grafite, né, que você trouxe esse exemplo, ela está mais presente, sim, na sociedade, né? Mas a música também como arte, mas a pintura ainda não está tão presente na sociedade. É diferente da Itália, É. que é um país que Também respira. respira a arte. A molecada desde pequenininho aprende. É, A Europa em si, né? A Europa sim. como um todo, você vê a arte bem fomentada, Mas né? as pessoas, elas chegam muito no ateliê preocupadas com a estética, né? Achando que é uma aula de artesanato. E não é, né? Então, por exemplo, esse negócio da arte que você trouxe do quadro, é assim, a pessoa preocupada com os detalhes para poder fazer a interpretação, a gente vê lá a pessoa quando ela está fazendo que ela não está atenta aos detalhes, e aí pode se aplicar uma técnica para a pessoa prestar atenção nos detalhes, né? Para trazer isso para a sua vida, para o seu dia a dia. É. Então é importante você ver uma questão dessa. Então tem todo um relatório sobre aquele funcionário, sobre isso, sobre aquilo, tudo, a interpretação que ele traz, aí o RH atuante, um questionário com ele, eu verificar a evolução dele, né, sabe? Então a empresa demonstrando isso, a probabilidade dela ter êxito numa fiscalização, numa ação é mais alta, né? Sim, agora falando de relatório, a arte terapia ela trabalha também com aquele sigilo. Então, Sim, você expede um relatório não, pontual. não apontando as Tá. pessoas, né? Então, o benefício que a pessoa teve no atendimento é da pessoa, Uhum. mas aí ele traz um relatório de como foi aquele desempenho, o que que isso contribuiu para os indicadores que foram estabelecidos, Tá. A parte né? positiva do teu trabalho em relação à demanda da empresa, Isso, né? Então, mantenha essa ideia. Porque as pessoas têm esse medo. com certeza, Né? Até a empresa tem esse medo. Ah, eu vou contratar a arte terapeuta, mas se ela não segue o padrão do psiquiatra, do psicólogo, aí eu vou ter problema por causa da LGPD, eu vou ter problema por causa mas GPD. da intimidade da pessoa. com Então, certeza, isso é tudo visto também. Então, tudo isso. além da sua parte técnica eh, do seu trabalho em si, do seu foco, que é a mente da pessoa, tem também todo aquele trabalho jurídico de A saúde proteção. mental, vamos dizer. É, a saúde mental. O seu foco é a saúde mental, mas só que tem todo o trabalho jurídico para proteger esse Sim. trabalho da Sim, saúde O mental. sigilo entraria no. A arte terapia não é medicina, mas entraria na questão do sigilo médico, Sim. né? Então, até por coincidência, semana passada, uma empresa de segurança do trabalho me contratou para que eu pudesse fazer um protocolo do prontuário de um funcionário de um cliente deles. O juiz mandou falar: olha, eu quero que seja um protocolo em sigilo, mas nem pelo autor e nem pelo réu. Eu quero direto pela empresa de segurança do trabalho. Aí, como tem que como precisa do certificado jurídico para acessar o PJE da Justiça do Trabalho, eles me contrataram para eu pegar o prontuário e protocolar em sigilo como um terceiro. Aí o juiz é que vai verificar lá se ele manda direto para o perito dele médico ou se ele libera só para os advogados das partes. Para você ver o tamanho A da complexidade, obediência do né? sigilo médico que é, é. Então, nem o autor nem o réu tinha acesso.
Eles me contrataram só para fazer esse protocolo. Que eu não sou nem do autor nem do réu. Olha Eu sou da isso. empresa de segurança do trabalho que eu vou lá e fiz um protocolo em sigilo. Para você ver a... É um negócio, é uma seriedade que tem que ser Sim. à risca, né? Porque a É, gente está trabalhando com várias vertentes. A gente é. está trabalhando não só com a saúde mental, o consciente, o inconsciente, qualquer coisa que você pode, no populacho, você pode danificar ali na cabeça da pessoa, Aham. quanto a parte jurídica que você pode danificar, você Sim, pode levar sim, danos para a empresa, sim. né? Então é um negócio bem. E mais importante, assim, o papel da liderança, ele é tão importante quanto o do RH, porque às vezes uma empresa maior, o RH está na salinha deles, o líder está lá a 50 metros dele no chão de fábrica lá. Então o líder é que tem que verificar se aquele funcionário está mudando o comportamento. Ele tem que ter treinamento para isso. Olha, aquele funcionário era tão brincalhão, o cara está mais isolado. É. Ele almoçava junto com a gente, agora ele está almoçando mais isolado. Mesmo que ele não tiver tato para falar com ele chama o RH, fala, Tem alguma coisa tem errada. alguma coisa errada lá. Então, esse insight do líder tem que ter, que normalmente você não vê. Aí volta naquele videozinho que eu falei, né, do empregador com os funcionários naquela reunião. Lógico, ali é uma empresa pequena, o dono tem contato direto com os funcionários, né? Mas ele teve esse tato, né, de perceber que estava acontecendo alguma coisa, não importa a maneira, ele chamou todo E mundo que a para uma bola de neve conversa. podia aumentar. Exatamente. É. E isso é o que a gente deixa de recado, né? A gente está caminhando para o finalzinho aqui, a gente deixa de recado para todo mundo aí, não só para os advogados que assistem, né, os nossos podcasts, mas como é aberto a toda a população. Então, um empresário que estiver assistindo a gente, ou um empregador, ou até um próprio líder, né, de uma empresa, ele é um líder de uma equipe numa empresa grande, para ele ficar atento que existem medidas que podem e agora devem ser feitas para você minimizar esse tipo de problema. Para você eliminar, a gente não vai conseguir eliminar 100%, né? Mas só que a gente consegue diminuir, Mitigar. né? Consegue Mitigar. mitigar esse problema tanto para o colaborador que deixa de adoecer mentalmente, quanto para a empresa que evita uma possível Perfeito. demanda. Traz isso um pouco mesmo. mais de humanidade, né, para Exatamente. as relações dentro da empresa, né? Tirar um Exatamente. pouco desse viés de robotização, né? E trazer mais essa questão da humanização, né? E para a empresa, você elimina dinheiro que você vai pagar no processo Exatamente. trabalhista, né? Você tem os dois lados da moeda. Então, de novo, para o empresário, você investir, né, nessas etapas aí de reuniões, de trazer uma arte-terapia para a empresa, você não está gastando, não, filho. Você está investindo e economizando lá na frente E pode de ter uma ação. indicadores que trazem o retorno do investimento também. Exatamente. Isso aí. É isso. Por hora a gente Ótimo. terminou aqui. Obrigada. Como eu falei que o assunto era para 3, 4, Aqui, como ela disse, a ponta do a iceberg. ponta do iceberg, exatamente. Mas eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho para o Sim. pessoal, né? Perfeito, perfeito. Tá, Beleza, obrigado. obrigada. Eu só tenho a agradecer aí. Imagina. E se você assistiu aí, você ganhou um pouco de conhecimento. É isso que importa. Não importa o like, não importa o joinha, não importa Com nada. certeza. Importa o conhecimento na cabecinha de vocês. Contribuímos, né? Isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Obrigada.